Fala, Vaco! E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês têm passado? Como é que foi essa semana? Como é que foi o carnaval? Agitado? E aí, já começou de fato 2019? Você não entendeu muito bem, tem um vídeo meu falando aqui no canal sobre, de fato, agora estamos em 2019. E se você não viu, já clica aí, o link vai estar na descrição, já vai lá ver esse vídeo. Agora vamos para o assunto de hoje. E o que é o assunto de hoje, Olavo? Hoje o assunto vai ser cinema. Sim, cinema. Com esse monte de lançamento, pelo menos eu estou super ansioso para ver alguns filmes de super-herói esse ano, alguns lançamentos da Disney e outros filmes por aí, além de alguns brasileiros que eu gosto de acompanhar o cinema nacional. Então eu estou super ansioso para vários filmes que serão lançados nesse ano no cinema, além de algumas séries, né? Lógico, que não vai ser lançado no cinema, mas eu estou ansioso também. Então hoje o assunto é cinema. Só que o assunto, né, cinema, não vou falar sobre os lançamentos desse ano, o que eu estou ansioso neste ano, o que eu quero ver de filme neste ano, o filme que eu mais gosto. Não, não é isso. Eu quero falar sobre a sua primeira vez no cinema. Você lembra como é que foi a sua primeira vez no cinema? Você lembra onde foi a sua primeira vez no cinema? Você lembra qual filme você viu na sua primeira vez no cinema? Não? Então, eu lembro. Eu acho que eu lembro, né? Vamos ver se eu consigo falar muito bem como foi minha primeira vez no cinema. Vamos lá? Meus queridos amigos do Vaco, primeira vez no cinema. Se eu não me engano, foi no ano de 94, 1993, 1994. Fui para assistir Cavaleiros do Zodíaco, aquele filme que tinha o Abel, sabe? O vilão do filme era o Abel. Não? Vai passar um pedacinho aí. Na época que eu assisti esse filme, as escolas, pelo menos a escola que eu participava, reunia alguns alunos e marcava de ir pro cinema, né? Tipo, uma das aulas era ir pro cinema. Então, juntou toda aquela turma e foi pro cinema. Foi a minha primeira vez no cinema. Então, eu tava entrando, na época, o Cine Teatro Mara, lá em Trindade. Hoje esse cinema nem existe mais, virou várias coisas entre boates e tal. E hoje é um teatro mais da igreja lá de Trindade. Então, a hora que eu entrei naquele Cine Teatro Mara, sabe, vi aquela telona, então eu já fiquei todo emocionado. Foi a primeira vez que eu vi o filme naquela telona. Se eu não me engano, na época também a gente não tinha nem TV a cor, sabe? Tipo, então, eu também estava vendo quase que em primeira mão, né, pra mim, aquelas cores, né, que assistindo algo bem colorido. Foi bem emocionante assistir Cavaleiros do Zodíaco no cinema. Foi meu primeiro filme, minha primeira vez. Nesse Cine Teatro Mara, eu ainda assisti Tarzan, junto com o pessoal do colégio também, e assisti em 99 Titanic. Então, eu lembro, assim, uma situação engraçada, na hora que a Rose tá pedindo para os barcos voltarem, né, que ela fala, come back, come back. E eu, na minha ingenuidade, achava que ela estivesse falando Quebec, Quebec. E eu tinha uma botina da marca Quebec na época. Desculpa a ingenuidade, mas hoje eu conto achando graça disso. Mas você conhece a história do cinema que você assistiu seu primeiro filme? Você conhece um pouco dessa história? Então, hoje eu não quero trazer um pouco dessa história, porque eu não sou nenhum historiador, eu só quero trazer algumas curiosidades sobre o Cine Teatro Mara em Trindade. Um professor em Trindade me passou um pouco dessa história, sabe, professor Bento, me passou um pouco dessa história e eu quero trazer um pouco dessa história para vocês. Olá, o que eu quero saber sobre o Cine Teatro Mara? Nem sou de Trindade. Olha, você não quer saber, mas é legal saber um pouco mais de história, ainda mais sobre esse cinema. Vai que a história do seu cinema também é algo parecido com desse cinema
que eu fui, por que não saber, né? Seja amiguinho do Olavo. Se você não quer saber, pelo menos assiste para me dar views, me ajuda. E já que você vai me ajudar, já se inscreve no canal e deixa o seu like também, né, nesse vídeo, se você gostar. Se você não gostar, deixa também, vai? De acordo com a história, os pioneiros cinematográficos, os pioneiros do cinema em Trindade foram os padres redentoristas que começaram isso lá atrás, no começo de 1900, no começo do século, né, passado. Mas foram os pioneiros em trazer filmes de cunho religiosos, né? O primeiro que trouxe filmes profanos para Trindade, profanos, tipo, filmes que não são religiosos, foi o conhecido Sebastião Aranha. Eu não conheci, nem sabia da história, mas estou trazendo para vocês aqui. Depois de Sebastião Aranha, tinha um tal de Chico Graça. Chico Graça tinha um circo de cavalinhos que se apresentava na cidade, e ele foi o primeiro a passar o cinema mudo, né? Algo interessante sobre o Chico Graça é porque as suas fitas que ele acabava passando era muito velha e acabava arrebentando. Então era motivo de graça entre a criançada naquela época, mais ou menos 1920. Segundo alguns relatos de jornais, mais ou menos em 1930 tinha o Cine Pai Eterno. Esse Cine Pai Eterno era de uma firma chamada Vaz e Cia, e ele apresentava vários filmes famosos na época, né? Tipo, que filme famoso 1930 tinha? E algo legal que tem sempre depois do cinema, né? É você, pelo menos em cidade pequena, cidade do interior, é você ir pra praça, ir tomar um sorvete, ir comer alguma coisa depois que sair do cinema. Normalmente a gente que tá em capital vai pro shopping, lá já tem tudo, né? E já tem a pipoca que você come antes. Mas nas cidades do interior, você precisava ir para uma praça e tomar um sorvete. Nessa época tinha uma famosa sorveteria Lindt, onde você se agraciava com vários gelados bem gostosos, pelo menos de acordo com os relatos de jornais. Mas deve ser gostoso mesmo, né? Porque sorvete é bom em qualquer época, eu acho. Outro pioneiro do gênero de cinema em Trindade foi o conhecido para quem é de Trindade, Zé Feio. Não ria desse nome. O José Henrique da Rocha, conhecido como Zé Feio, ele foi administrador do Cine Cometa, que ficava numa rua conhecida lá em Trindade, que é a Rua do Comércio. E este cinema foi um encanto para muita gente da época, né? Ele funcionava num velho casarão, apelidado de Cine Zé Feio, e passou filmes importantes para a época, como E o Vento Levou. Sim, o famoso E o Vento Levou passou em Trindade no Cine Zé Feio. Só que vamos falar sobre o Cine Teatro Mara, que foi o cinema onde eu tive minha primeira experiência cinematográfica, no Cine Teatro Mara. Como que surgiu o Cine Teatro Mara? Mais ou menos em 1955, um fazendeiro da região, conhecido como João Alves de Carvalho, e sua esposa Edna Eva Alves, adquiriram umas residências do Alfredinho taxista e a pousada da Dona Nega. Pegou esses dois locais e construiu lá neste local o Cine Teatro Mara, em 1955. E por que desse nome Mara, sabe? Por que Cine Teatro Mara? Mara era o nome da sua primogênita, da primeira filha do casal. Então acabou virando Cine Teatro Mara em homenagem à sua primeira filha. Só que apesar de ter comprado isso em 1955, o Cine Teatro Mara só foi ser inaugurado em 1956, no dia 21 de abril de 1956. Depois de vários anos pra frente, eu nasci. No dia 20 de abril de 88. Enfim, não era informação pertinente a cinema, mas eu quis falar aqui. E foi inaugurado com exibição do filme A Viúva Alegre. Você conhece esse filme? Eu também não. No começo, né, no seu início, o cinema contava com sessões semanais, 5 sessões dominicais. E eram todas sessões lotadas, né? Porque era praticamente uma coisa nova na região. 1956... algo único para aquela região interior do estado de Goiás. E o Cine Teatro Mara não passava só filme, né? Durante muito tempo ele passou várias atrações culturais, teatrais. As escolas tinham alguns concursos de teatro que se apresentavam no Cine Teatro Mara. Então era um espaço cultural que tinha na cidade. Não era apenas um cinema, como se o cinema fosse algo apenas. Mas não tinha só cinema, tinha outras coisas também que extrapolavam a arte e cinema, ia para o teatro, ia para a dança, ia
para várias outras apresentações artísticas. Só que com o passar do tempo, o Cine Teatro Mara acabou sendo adquirido em 1961 por um outro casal. Foi adquirido pelo casal Pedro Batista Sobrinho e Gersina Alves Sobrinho. E o primeiro filme que passou nessa nessa reinauguração, né, depois que já estava sob nova direção, foi um filme da Warner Bros. Nesses relatos históricos que eu peguei com o professor Bento, ele não falou exatamente o filme, mas era um filme onde o ator principal contracenava com a atriz Diana Foster. Enfim, Diana Foster. E depois desse período, o cinema entrou em decadência e foi adquirido novamente pelo empresário na cidade, Alexandre César, e mais ou menos na década de 1990, e foi nessa época que eu conheci o cinema, né? Porque novinho, nasci em 88, então só fui para o cinema na década de 90. E nessa nova fase do cinema, ele teve seus momentos de glória e tal, só que ele acabou não conseguindo competir, né, com a concorrência de Goiânia, porque Goiânia e Trindade são muito próximas. Então, muitos moradores preferiam vir em Goiânia do que ir para o cinema em Trindade, e às vezes com a qualidade do vídeo, que era apresentado também lá no cinema, não era uma qualidade tão boa quanto dos cinemas de Goiânia. Só que, a minha crítica também, na época, vamos supor, se inaugurasse um filme hoje aqui em Goiânia, só ia chegar em Trindade semana que vem ou na outra semana. Então, devido a essa proximidade com Goiânia, muitos moradores vinham assistir aqui e não queriam esperar o filme chegar em Trindade. Então, às vezes demorava muito tempo, já teve filme de demorar um mês para chegar em Trindade. Então, por isso que muita gente não esperava o filme chegar em Trindade. Mas essa foi um pouco da história do Cine Teatro Mara. Hoje pertence à AFIP, que é a Associação Filhos do Pai Eterno, que faz parte da Igreja Católica lá em Trindade. Mas ele manteve toda a sua estrutura, todo o seu projeto arquitetônico e tal. É praticamente a mesma coisa que era na minha época e épocas passadas. Essa é a história do Cine Teatro Mara, um pouco dessa história. A história do cinema onde eu assisti o meu primeiro filme, meu primeiro, segundo e terceiro filme, né, que foi Cavaleiro do Zodíaco, Tarzan e Titanic. Eu lembro, foram poucos, por isso que eu lembro. E você conhece a história do cinema? Você conhece a história do cinema da sua cidade? Não? É bom pesquisar um pouquinho para saber como que caminhou até chegar nos dias de hoje. Mas essa é a história do Cine Teatro Mara, um pouco da história, a história de quais filmes eu assisti no cinema pela primeira vez. E você? Já deixa aí nos comentários qual foi o seu primeiro filme, onde você assistiu, se você lembrar, lógico, né? Às vezes você tem uns 70 anos, você não vai lembrar. Muito obrigado, já deixa o seu like, como eu já disse, já se inscreve no canal, como eu já disse também, e até o próximo vídeo.